Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio, né, do nosso podcast. Primeiramente, eu já queria começar agradecendo, né, as pessoas que têm acompanhado esse projeto, né, e agradecer também cada interação, né, que veio nos episódios anteriores. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, né, ao episódio de hoje. E hoje nós temos um episódio extremamente especial, né? Porque hoje nós vamos trazer uma temática que está ligada totalmente com a ação profissional do psicólogo, né? E eu estou falando, então, do dia 27 de agosto, né? Onde é comemorado o Dia do Psicólogo, ou o Dia do Profissional da Psicologia. É uma data muito, muito, muito especial. E o episódio de hoje também se torna especial por isso, né? Eu tô sozinha hoje, mas eu vou explicar o porquê. Eu aproveitei essa oportunidade, né, do Dia do Psicólogo, para falar um pouquinho com vocês sobre a minha breve e inicial jornada na psicologia, né? Eu me dei conta de que eu ainda não tinha contado um pouco sobre essa questão. Então, junto com as comemorações desse dia, eu vou falar um pouquinho também sobre a minha, né, atuação, a minha jornada, como que foi até aqui, tá bom? Então, primeiro eu queria contextualizar um pouquinho, né, sobre o porquê que o dia 27 de agosto ele é preparado, né, e separado para ser o dia dedicado a esse profissional. A psicologia, não sei se muita gente sabe, mas a psicologia é uma ciência extremamente recente, né? De forma geral falando, mas falando do contexto de Brasil, é ainda mais recente, né? Então, o dia 27 ele é comemorado porque foi o dia em que aconteceu a regulamentação da profissão, né? Então, no ano de 1962, foi regulamentada a partir de uma lei a atuação do psicólogo, né? Então, é muito importante essa contextualização, porque já nos lembra que a psicologia é uma profissão, então, por mais que muitas vezes dê a impressão de que a gente vê certas coisas meio distantes de algo ético, né? Mas a atuação do profissional de psicologia ela é muito séria por ter essa regulamentação, né? E ainda mais porque é ciência, né? Então, eu queria começar falando exatamente sobre isso, né? Sobre o fato de a psicologia ser ciência, né? Quando eu comecei na faculdade, aí inclusive é uma coisa que acontece com muita gente que ingressa, né, na faculdade de psicologia, eu acreditava, né, que todo mundo pensava meio que igual, né? Então, eu, claro, imaginava que tinha uma distinção ali de pensamento, mas eu acreditava que, de forma geral, todo mundo meio que tinha um padrão para atuar, né? Então, falando já um pouquinho sobre a minha jornada, né? Uma das perspectivas que eu tinha no meu início de faculdade como estudante era que eu ia encontrar uma linha de pensamento mais padrão, né? E não é assim, né? Então, a primeira coisa que eu descobri é que a psicologia ela tem suas abordagens, né? Então, por ser uma ciência, existem sempre profissionais que estão na parte de estudo acadêmico, né? De pesquisa, e esses profissionais acabam sempre trazendo alguma perspectiva nova e diferente, né? A ponto dela realmente se romper com aquilo que já tem e se tornar uma abordagem nova, né? Então, falando de psicologia como ciência, nós temos inúmeras formas de atuar, né? Porque dentro desses estudos que são tragos para a gente, né? Dentro dessas novas psicologias que vão surgindo, tudo isso vem de um processo científico, né? Mas também a gente sabe que psicologia, o intuito do profissional é lidar com a mente humana, né? E uma palavra muito importante também é lidar com a subjetividade humana, né? E essa subjetividade
é você ser particular, né? Entender que cada ser humano tem suas particularidades, né? Então, existe uma linha muito filosófica dentro da psicologia, e a abordagem, geralmente, ela é escolhida pelo profissional. E ela é escolhida de acordo com a forma que o profissional vê o mundo, né? A forma que o profissional vê, melhor dizendo, o ser humano. Então, da forma que eu vejo o ser humano, eu vou procurar uma base teórica, uma abordagem que se enquadre melhor, né? Mas isso não torna o processo não científico, porque para aquela abordagem existir ali, né? Teve todo um trabalho de pesquisa, todo um trabalho de avaliação clínica, né? Enfim, existem várias maneiras que as abordagens nasceram, mas todas, com certeza, de uma forma bem cientificamente eficaz, né? Então, eu estou dando esse primeiro contexto porque é uma profissão cheia de ciência, de verdade, né? E, como eu falei um pouco antes, por mais que a gente às vezes veja algumas questões envolvendo certas práticas ou certos profissionais, isso destoa bastante do que, de fato, acontece no meio sério da psicologia, né? Então, é muito bom ver essa profissão tendo um dia para receber as comemorações, né? Porque não é tão fácil, né, se mostrar para o mundo sendo psicologia, porque, como eu falei, tanto ciência como uma profissão muito recente, né? Então, claro, hoje nós já sabemos que existem tratamentos e linhas da psicologia bem eficazes, né? Mas é claro também que ainda existem muitas discordâncias ali no meio, porque tudo é muito novo, né? Tudo é relativamente bem novo. Então, isso já quebrou, né, dentro da minha jornada, esse pensamento de que todos os psicólogos iam pensar de certa forma parecido ou até igual, né? Eu tinha essa perspectiva no meu primeiro semestre, mas logo a partir daí eu percebi que, na verdade, não, que se divide bastante, né? E já falando sobre essa questão de perspectiva, né, é muito interessante porque existem existem perspectivas diferentes dependendo do momento do curso, né? Então, pegando mais uma linha assim de estudante, hoje eu estou no 10º semestre, né? Já bem próximo de finalizar o curso. E, com certeza, eu olho para trás, né? E vejo o quão diferente eram os meus pensamentos, né? Sobre a profissão antes e comparando com agora. Mas também vejo o quanto que eu já gostava muito da área e o quanto que muita coisa continuou tendo aquele mesmo brilho nos olhos para mim, né? Então, apesar de sim existirem perspectivas diferentes, uma delas eu até mencionei aqui, que é essa questão, né, da diferença das linhas da psicologia, mas mesmo assim hoje eu posso ver que muita coisa só se concretizou, né? Então, mas assim, falando das coisas que mudaram um pouco, né? No meio do curso, né, eu falei um pouquinho do começo, que eu tinha essa ideia, né, de que todo mundo pensava muito igual e tudo mais, e eu percebi que não era assim, que eu ia ter que escolher uma base teórica para atuar. E aí, na metade do curso, vieram as disciplinas mais voltadas para a prática clínica, né? E ali também foi outro divisor de águas, né? Dentro do meu curso, porque no começo a minha concentração, e eu acredito que da maioria, né, que estava ali comigo, era ser estudante. Então a gente estava ali se preocupando com conhecer, né, o que o curso traria para a gente, se dedicar a entender as partes teóricas que já estavam começando a ser apresentadas, né, no começo do curso. Então, a sensação é como entrar num local novo, sabe? Que você tá sempre olhando assim para os lados para tentar entender o que de novo tem naquele espaço. Então,
a primeira sensação era essa: eu estou conhecendo algo novo, estou experimentando, né? E quando chegou na metade do curso, a gente já fica com uma sensação diferente. A gente já fica com uma sensação de ir daqui para frente, né? Então, falando dentro da minha experiência, quando chegou na metade, eu comecei a me imaginar como profissional, né? Então, até então, eu buscava me dedicar ali na parte teórica e tudo. E aí, quando na metade do curso vieram as disciplinas, né, da prática clínica, eu comecei a vislumbrar o meu futuro, a minha futura atuação profissional, a minha futura atuação clínica. E isso foi uma parte muito importante do percurso, porque as pessoas brincam, né, que o quarto semestre ele é decisivo para ver se você vai ficar no curso ou não, porque existe de fato essa mudança de que você vai acabar se vendo como profissional. E aí ali você descobre também se você de fato tem essa proximidade com aquele curso que você escolheu, né? Porque eu posso gostar muito da teoria daquele curso, mas posso não me ver atuando. Apesar da psicologia ter muitos segmentos, né? Então, dá para escolher muito bem, mas é um momento de fato decisivo. E aí, nesse momento, eu tinha muito essa questão de me vislumbrar, né? Então, eu lembro que eu tive uma disciplina que era uma disciplina de psicopatologia, né? Que é uma demanda muito grande que a gente tem hoje dentro dos consultórios, é saber diagnosticar bem, né? E quando eu me imaginava ali dentro do consultório, conduzindo avaliações, conduzindo processos clínicos, e isso me incentivou a permanecer, né? Então, claro, a admiração e o amor pela área foi só crescendo, mas existiu sim uma diferença aí entre o meu início e meio do curso, né? Então, falando da minha jornada pessoal, até a metade do curso, esse era o meu sentimento, né? E aproveitando, eu queria também falar um pouquinho sobre especificamente o curso de psicologia, né? Porque existem tantas coisas importantes que fazem a diferença, né? Nessa primeira etapa profissional, porque a graduação acaba sendo ali a sua primeira etapa, né? Como profissional da área. Então, é uma coisa muito importante, porque a base, ela é muito necessária, né? É muito necessária. Então, eu já trago até duas coisas que eu acho muito importantes de falar sobre o curso. Uma outra coisa que eu achava, até a metade, né, do curso, eu achava que aquele espaço ali era para constantemente levantar perguntas de como eu faço isso, como eu faço aquilo. É claro que eu não estou dizendo que você não possa tirar dúvidas, né, com o seu professor dentro do curso, não é isso. Mas eu achava que a gente teria que chegar no final da graduação sabendo de tudo. Então, a minha preocupação sempre era, se chegar um paciente assim, 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 como eu faria, né? E a gente tentava colocar isso para os professores. Professor, mas e se a pessoa fizer assim? E se isso acontecer? E com toda a experiência profissional, eles iam lá e respondiam a forma que eles acreditavam que poderia ser feito, de uma forma efetiva e tudo. Mas, hoje, falando de final de curso, eu vejo que a graduação ela é o pontapé, né? Então, é o início da sua carreira profissional. Nós não vamos terminar sabendo de tudo. E formados, né, já formados, se continua estudando muito, principalmente porque dentro dessa percepção que eu tinha, isso acabava me dando medo. Porque eu pensava, poxa, eu sempre quero saber o que a pessoa vai trazer para mim, para eu já estar preparada. Mas isso não é assim que acontece, né? Então, todas as vezes que vem um paciente para nós, né, alguém que nós vamos atender dentro da clínica, você sempre vai estudar aquele caso,
E não é porque você já formou que você necessariamente vai já saber como agir diante daquilo e não vai deixar de pesquisar o que seria melhor para aquele atendimento, né? Então, esse romper também foi muito importante. O entender que tá tudo bem se eu não souber de tudo, né? Tá tudo bem se eu não souber explicar tudo. Porque isso, às vezes, a gente até quer trazer para os pacientes, tá tudo bem você não saber de tudo, e a gente não traz para nós mesmos, né? E, inclusive, é uma outra coisa que tá dentro da minha percepção de final de curso, né? Hoje, no final de curso, eu percebo que eu consigo já usar muitas coisas que eu aprendi, preciso usar muitas coisas que eu aprendi comigo mesmo, né? Então, é claro, nós, psicólogos, também precisamos ter o nosso momento de terapia, né? Para levar todas as questões. Mas tem algumas coisas que você aprende e você percebe que precisa utilizar com você mesmo, porque se fosse um paciente seu, você diria aquilo, né? Então, da metade do curso para cá, como eu falei, né, antes, foi quando eu comecei a me ver profissionalmente. Inclusive, foi exatamente quando eu comecei a atuar, de fato, na área. E aí você... Antes, a psicologia ali estava sendo o seu curso, o seu dia a dia de estudo. Agora, você é praticamente um profissional. Então, você acaba trazendo algumas cargas, né? Como comparação, né, inseguranças. Então, diante de todas essas coisas que se apresentavam, eu comecei a usar coisas que eu tinha aprendido e que eu levaria para um paciente meu comigo mesmo. Isso é muito legal, você perceber que você conseguiu entender certos padrões que acontecem com o ser humano e que você já consegue até de uma certa forma mapear. Então, assim, resumidamente falando, né, a minha experiência de curso foi, né, do início até a metade, é como se fosse algo novo, né? Eu estou desbravando ali algo novo. Da metade do curso em diante, foi quando veio essa percepção de eu vou ser já uma profissional. Então, isso fez com que as coisas mudassem, mas aumentou também a expectativa em relação ao curso, porque faz com que aqueles primeiros semestres tenham valido a pena, né? A partir de agora, tudo valeu a pena e daqui para frente eu vou só aprender mais e poder executar aquilo que eu já aprendi. Então, nessa data especial, não queria que fosse algo autocentrado, mas como eu nunca tinha trago esse relato, né, aqui no podcast, então eu achei que seria um momento bem pertinente, né, já que a gente está falando sobre a profissão, né? Assim, hoje no final do curso, olhando para trás, a gente vê, a gente acaba vendo, né, todos os sacrifícios, as escolhas e tudo mais, mas a psicologia acaba dando um retorno que, inclusive, é um retorno diferenciado, porque, assim, uma coisa que também eu fui muito, muito orientada dentro da graduação é que você faz aquilo com amor, mas você não faz aquilo por amor, ou seja, sem, né, saber cobrar de forma correta, né? Então, assim, você é um profissional, mas o retorno da psicologia é muito diferente do que só um retorno financeiro, né? Então, você vê a evolução de um paciente seu é muito mais gratificante, né, do que meramente a parte financeira, né? Você contribuir para processos, né, daquela pessoa é muito mais gratificante. Então, de fato, fica esse sentimento de valer a pena pela profissão que foi escolhida, porque a gente apostou não só num curso de graduação, mas a gente apostou numa profissão, né? Então, essas datas, elas nos lembram o quão importante foi essa escolha. E até, já aproveitando o gancho, né?
falando sobre essa questão da satisfação de desenvolver as pessoas, eu queria trazer aqui o porquê que eu escolhi a psicologia, né? Então, agora, de fato, eu vou falar um pouquinho mais de forma cronológica sobre como tudo aconteceu, né? Eu comecei o meu curso em 2020, né, no meio da pandemia. Então, já foi desafiador porque a gente não teve acesso a muitas aulas práticas, né? A gente fazia tudo de forma mais restrita claro, isso acaba impactando, não tem como, né? E aí, em 2020, eu comecei o curso, né? E por que eu escolhi, né, a psicologia? Quando eu comecei a pensar, né, no que eu iria escolher como graduação, vieram algumas coisas em mente, né? Mas no dia que eu pensei na psicologia, tudo se encaixou. Assim, tanto uma questão de gosto pelaquilo que iria ser estudado, né? Porque, como eu falei lá no início, a psicologia é um campo científico e que você precisa... E que ela tem áreas de estudo. E a área de estudo da psicologia é o ser humano. Então, inevitavelmente, né, acredito que um requisito bem importante para você se identificar com a área e ter o engajamento para se tornar um profissional é você gostar do ser humano, né, tanto de uma forma empática mesmo, como uma questão social. Então, eu gosto de estudar o ser humano. Para além de gostar do indivíduo, mas gosto de estudar o ser humano. E eu sabia que eu gostava disso, porque eu já me pegava pensando sobre questões sociais e sobre como o homem tinha feito os fenômenos que aconteceram, né? Então, eu tinha essa curiosidade. E aí, isso linkou muito com o curso. Mas a minha maior motivação para de fato, querer ser uma psicóloga era o desenvolver as pessoas, né? Então, como eu falei, chegar um paciente para você e você enxergar a evolução dele, né? Acaba te dando uma retribuição muito grande. Então, essa foi a minha maior motivação, né? Tá ali para desenvolver as pessoas, né? Acreditar no potencial humano, acreditar que as pessoas não necessariamente precisam ficar presas num processo que elas estão vivendo momentaneamente, né? E para além disso, claro, né? Me imaginar fornecendo um apoio emocional para as pessoas também gerava em mim uma expectativa sobre a atuação, né? Então, essa foi a minha maior motivação. E aí, como eu falei, existem algumas áreas de atuação, né? Então, assim, onde que o psicólogo tá? Né? O psicólogo tá onde estiver gente. É basicamente isso, né? Mas falando especificamente sobre as áreas que nós temos consideradas hoje dentro da psicologia, você vai ver a psicologia dentro de hospitais, você vai ver a psicologia dentro de escolas, você vai ver a psicologia dentro da parte jurídica, a mais conhecida, né? A parte clínica, a parte do esporte e a parte organizacional. E eu sempre gostei dessa parte organizacional porque, para quem gostaria de entender um pouco mais, a parte organizacional, ela atua dentro de empresas, né? Então, o psicólogo dentro das empresas, ele tem uma função muito bela, ao meu ver, e encaixa muito bem com essa questão de desenvolver as pessoas. Então, para além de desenvolver as pessoas dentro da clínica, a ideia de desenvolver as pessoas dentro da vida laboral delas, oportunizar que elas se vejam como profissionais melhores e assim alcançando melhores, né, lugares dentro do mercado de trabalho, isso também gerava em mim uma grande expectativa, né? Então, todas essas questões me envolveram e aí eu fiz a escolha, psicologia, né? Então, assim, foi tudo muito empolgante e continua sendo tudo muito empolgante, né? Isso é isso é uma das coisas que me faz saber que eu fiz uma escolha correta para mim, né? O fato de que hoje ainda continua sendo empolgante. E aí vieram, assim, várias etapas da graduação, né? Eu vou
Até a produção vai colocar aí uma foto da minha cerimônia do jaleco, né? Que é o ritual que a gente faz, uma cerimônia que a gente faz como simbolismo, né? A gente faz um pequeno juramento, e foi um momento muito importante, porque como estudante, né, você se sente assim, com um pontapé diferente. A partir dali, parece que tudo muda na sua percepção, né? Então, o primeiro momento muito, muito marcante foi exatamente quando veio a cerimônia do jaleco, né? E aí, no decorrer da graduação, vieram outros momentos, né? Então, eu tive a oportunidade de estar na liderança de turma, e era uma oportunidade, eu não tinha nem me candidatado, mas as minhas colegas falaram, vai, coloca seu nome lá. E eu entrei para a liderança da turma. E também foi um momento muito importante. Também vai ter fotinha aí para mostrar para vocês. E ali também foi aquele momento que eu falei que eu comecei a me enxergar como profissional, sabe? Quando você está ativo ali nas coisas da faculdade, nas coisas que estão acontecendo dentro da profissão, você se sente um pouco mais profissional daquela área, né? E o caminho, então a jornada andou um pouco mais, né? E aí veio uma parte que gera expectativa, né, em todo e qualquer estudante de psicologia, que é a parte de estágio, né? Então, é onde você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu na teoria, e o nosso aprendizado ele não é só teórico, no sentido de que você, como eu falei, a psicologia ela lida com a subjetividade do ser humano, né? Então, o ser humano ele é muito único. Então, assim, a gente aprende também, como eu falei, a não ter medo do que pode vir para a gente na clínica. Porque no começo a gente tem muito esse medo. É por isso que a gente fica com expectativa para os estágios. Será que eu vou saber atender? Será que eu vou saber conduzir os atendimentos? Será que eu vou ter um bom retorno dar um bom retorno para aquele paciente? Né? E são medos normais. Mas que quando a gente chega naquela fase dos estágios, a gente percebe que o que a gente aprendeu não foi só voltado em si para a parte técnica da psicologia, mas a gente também evoluiu como profissional nessas outras habilidades como profissional. E aí também tem uma fotinha aí do começo dos estágios, né, que eu vou colocar para vocês verem. Tá? Então, assim, basicamente, a minha jornada é essa até agora, né? Pretendo daqui para frente continuar tanto na parte clínica quanto na parte organizacional, né? E todos os anos, né, a partir do momento que eu me formar, eu já comemoro, né, como vocês podem ver, mas a partir do momento que eu realmente me colocar como profissional, todos os anos essa data vai ser uma data de muita comemoração, porque representa muita coisa individualmente, porque cada um tem a sua jornada, né, mas representa muita coisa como um todo também, que é o que é muito importante, né. As conexões que você faz são muito importantes. Uma das coisas que fizeram total diferença dentro da minha graduação foram os meus professores, né? Então, claro, a gente tinha muito aprendizado com o material didático que era colocado, né? Então, livros, artigos e tudo mais. Mas, com certeza, a experiência profissional que os professores compartilhavam com a gente, né, a maturidade profissional que eles já tinham e que a gente podia né, se achegar a eles para usufruir daquela maturidade também, isso fez toda a diferença, né, isso faz toda a diferença dentro da jornada de um psicólogo ou de um futuro psicólogo, né? Então, por isso que a data ela é importante individualmente, mas ela é importante coletivamente também, porque você sempre vai ter o que aprender com o outro, né? Já sendo estudante ou sendo já formado, sempre vai ter o que aprender com o outro, e sempre vai ser muito prazeroso aprender com o outro, né? Quem tem oportunidade de presenciar eventos dentro da psicologia sabe o quão interessante é você ver coisas novas,
trago por pessoas que você não, né, às vezes conhecia, às vezes não. Então, o compartilhar também fez toda a diferença e isso pelo menos, né, na minha vivência, isso se manifestou quando eu percebi que do lado da estudante, assim, do lado de como estudante, eu tive muita abertura para falar com pessoas que já eram formadas, que já eram da área. Então, era muito difícil eu tentar ali iniciar uma conexão com alguém e a pessoa diz, não, você é só uma estudante, sabe? Nunca foi dessa forma, porque a gente, como profissional da psicologia, acredito que aprendeu muito a compartilhar, porque a gente tem esse interesse pelo desenvolvimento humano de forma geral. Então, e como eu falei, né, uma ciência de certa forma recente, então a gente não pode ficar preso, né, ali somente com os nossos pensamentos, com a forma que a gente atende. A gente precisa compartilhar, e eu sempre tive acesso a esse compartilhamento, e isso também, com certeza, fez muita, muita, muita diferença na minha vida profissional, tá? Então, assim, fico muito feliz de poder estar trazendo, né, esse episódio especial. Como eu falei, eu sempre vou comemorar essa data, porque representa, como eu falei, muita coisa, né? E existem algumas homenagens que eu gostaria de fazer aqui, né? Então eu quero aproveitar e mandar um grande abraço e um beijo para todos os meus colegas, né, da psicologia, todos os meus colegas de turma, que vão ser, tenho certeza, excelentes profissionais, todos os profissionais que de alguma forma já me acolheram, me ensinaram, né, sejam meus professores, sejam pessoas que eu passei dentro das empresas, dentro de outras experiências de estágio também, todo mundo que em algum momento me acolheu. Eu fico muito grata e desejo para todo mundo um ótimo dia, né? Que a gente possa sempre lembrar dele, também com um significado de luta, né? No sentido de persistência naquilo que a gente acredita, né? Porque a gente só tem essa lei, né? Que proporciona o exercício da nossa profissão porque a gente acredita nela, né? E a gente foi ao encontro de muitas pessoas que provavelmente não acreditavam, né? Então, isso não é fácil, né? Você ganhar aquele crédito sendo uma ciência jovem, né? Mas, então, assim, essa data sempre tem que ser lembrada também com essa perspectiva, né? De que é um momento para lembrar o dia em que a psicologia pôde se tornar profissão. E aí muitas pessoas que tinham um sonho, né, de ajudar outras pessoas, a partir dali conseguiram ser engajadas para começar sua jornada na psicologia e se tornar um profissional da área, né? Então isso abriu muitas portas. Eu sempre falo que eu sou extremamente privilegiada, porque eu considero que eu estou numa época onde de certa forma, assim, como eu falei, mesmo sendo recente, mas muito conhecimento já foi gerado, né? E já teve um bom filtro, né, daquilo que realmente funciona, daquilo que não funciona. Então, eu sempre falo que eu me sinto privilegiada porque eu vou começar já sabendo de muita coisa nesse sentido, né? De ter uma segurança de que aquele conhecimento já funcionou, né? Então, quem veio antes de mim trilhou ali um caminho para que, a partir dali, eu já iniciasse esse caminho de uma outra forma, né? Eu acredito que isso fez com que a gente acelerasse muitas coisas, né? Então, o que eu demoraria para aprender um pouco mais, hoje eu consigo aprender de forma mais rápida, porque pessoas antes de mim foram lá e fizeram todo o trabalho, né, para que hoje eu já iniciasse a minha carreira com aquele tal conhecimento, né? Então, eu quero desejar aqui um feliz dia do psicólogo, né, para todos que são da área, e, como falei, especificamente para os meus colegas e para os psicólogos que estão mais próximos a mim, né? Um abraço especial, tá bom? Eu queria terminar o episódio de hoje lendo aqui com vocês um texto que me tocou muito.
Quando eu comecei a graduação, eu ganhei algumas apostilas, ganhei alguns materiais de uma pessoa que era próxima a mim e que ela ficou sabendo que eu ia começar o curso e ela tinha algum material sobrando em casa que ela já não usava tanto e ela disse, eu vou mandar para ti. E aí, uma das coisas que ela mandou foi esse livrinho, né? Que ele conta um pouco da atuação do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, é uma iniciativa voluntária, né, só para contextualizar, é uma iniciativa voluntária, onde pessoas ficam à disposição para te atender, geralmente via ligação, no momento que você estiver se sentindo um pouco mais angustiado, que você sinta que precisa de alguém. Então, existem voluntários que ficam lá, e esse livrinho, ele conta muitas histórias de como o CVV começou, né? E das histórias, um pouco das histórias que já passaram por lá, né? E aí, lendo ele, né? Passando por essas histórias, eu vi um texto muito, muito bonito. E que quando eu vi que eu ia gravar, né, o nosso episódio especial, eu falei, eu vou levar esse texto, porque esse texto me tocou muito quando eu estava lendo e reflete muito daquilo que eu, como profissional, quero trazer cada vez mais, né? Então, o nome do texto é Oração de uma Voluntária. E o texto fala assim: penso, Senhor, neste momento em todos os que se isolam, em todos os que estão sós, horrivelmente sós, porque nunca se revelam a ninguém. Penso, Senhor, nos que guardam no coração algo que os outros jamais saberão. Penso nos que escondem chagas físicas, morais ou sentimentais, que ninguém as pode curar porque as ignoram. Penso, Senhor, nos que estão marcados por golpes terríveis que ninguém suspeita, nos que armazenam no silêncio do próprio coração humilhação, desespero, abandono. Penso, Senhor, na solidão dos homens. Por que cavamos os fundos vales do egoísmo, do orgulho, do desamor que levam à solidão? Dá-me voz para que com ela eu possa deixar passar palavras de conforto, ouvidos para ouvir o chorar reprimido, olhos argutos para ver o que a vergonha esconde, coração para sentir a dor escondida que o orgulho não deixa arrebentar um soluço. Permita, Senhor, que o nada que sou encontre em Ti forças para qualquer o instrumento da Tua paz. Gente, muito obrigada por acompanhar mais esse episódio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, né? Espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho da minha jornada. Como eu falei, tá só começando, né? Mas que a partir de agora eu espero muito que vocês acompanhem comigo, tá? Então, muito obrigada para você que ficou presente aqui nesse momento especial. Um grande beijo e até o próximo episódio.